Né? Primeiramente, boa tarde, pessoal. É um prazer o convite para palestrar para vocês, falar um pouco sobre privacidade, que é algo que eu estou trabalhando no mestrado, lá na USP de São Carlos. Estou deixando aqui meu e-mail, tá? Se alguém quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Vou apresentar um pouquinho sobre mim. Como eu disse, eu estou mestrando lá no ICMC, na USP de São Carlos, e atualmente lá eu trabalho com blockchain, que é uma tecnologia que surgiu faz pouco tempo, uma tecnologia inovadora, e junto com essa tecnologia, eu venho trabalhando também com privacidade nela, porque ela tem alguns problemas envolvendo privacidade. Na segurança e confiabilidade ela vai bem, só que na parte da privacidade tem alguns problemas. Então o foco do mestrado é esse daí, da privacidade. Eu também sou bacharel em ciência da computação pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu fiz em Bandeirantes, a professora Tamara estava na época lá que eu estava me formando na UEMP. Minhas áreas de concentração são sistemas distribuídos, privacidade, reconhecimento de padrões, blockchain e IoT. Só um pouquinho sobre reconhecimento de padrões. Durante a graduação, eu trabalhei um pouco com reconhecimento de padrões, até mesmo mineração de texto no Twitter, reconhecimento de emoções, então eu acabei trabalhando com isso. Aqui é uma outra área que eu venho aí, focando. Ele sobrepôs um pouquinho aqui, mas tá, aqui embaixo está meu contato, tá? O meu LinkedIn. Depois eu mando os slides para vocês também, o pessoal divulga aí. Tá? Quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn também pode ficar à vontade. Vamos lá, um pouquinho do sumário da apresentação. Primeiro, uma breve introdução sobre o assunto, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, as técnicas para prover privacidade, privacidade e inteligência artificial, privacidade e internet das coisas e alguns projetos que a gente trabalhou envolvendo privacidade e algumas dicas aí para quem quiser trabalhar mais sobre o assunto, quiser fazer um TCC. Primeiramente, a introdução. Então, vamos falar um pouquinho sobre a indústria 1.0. Tá? Qual que foi o avanço que chegou desde a indústria 1.0, onde saiu aquele método artesanal para o método mecanizado, aí começou a ser produzido em uma escala maior. Tá por volta de 1765, mais ou menos. Já em 1870, temos a indústria 2.0, que aí surge a eletricidade, o gás. Aí também é levantado algumas questões também, é avançado algumas questões dentro da indústria. Depois, essa indústria aqui, que é recente, 1970, que é a indústria 3.0, e aí a gente tem automação, tem aplicação da computação, circuitos elétricos e por aí vai. E agora tem um conceito novo aí, que vem surgindo nos últimos anos, que o pessoal está chamando de indústria 4.0, que é a aplicação do quê? De sistemas cyberfísicos, de internet das coisas, da inteligência artificial como a gente tem hoje. Se a gente for ver inteligência artificial, é um conceito antigo, tá? Em ciência da computação. Vamos falar conceito antigo em ciência da computação, porque ciência da computação em si é nova. Mas é um conceito antigo. E só que a aplicação dela hoje em dia está muito melhor e muito mais aplicável em diversos contextos. Então, a indústria 4.0 acaba tratando desses pontos, principalmente o envolvimento de sistemas cyberfísicos dentro deles. Mas considerando que essa indústria ela vem avançando, adicionando esse monte de dispositivo, surgiu alguns problemas, por exemplo, com preocupações com a privacidade. Aqui eu coloquei uma chargezinha para a gente entender o que vem acontecendo. Baseado no seu histórico de internet, você deve ser idiota bastante para aproveitar de esportes extremos, para gostar de esportes extremos. Clique aqui para comprar um ticket para o base jump da Estação Espacial Internacional. Aí ele vai lá, vai conversar com o amigo dele, e eu acho que a internet está tentando me matar. Nós chamamos isso de machine learning. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que a internet está tentando fazer com vocês ou com seus dados? Então, vamos conduzir aí para poder explicar um pouco disso para vocês. Esse gráfico ele explica o crescimento, a previsão de crescimento do número de dados, né, e até mesmo algumas preocupações com vazamentos que tem nos últimos anos, de 2016 até 2027. E também o valor aqui que será perdido em dólares. Então, a gente classifica aqui como serviços, esse em azul aqui, tá? Um azul mais claro, sendo serviços. Aqui, problemas com os dispositivos de hardware, porque quando a gente entra na internet das coisas, também surgem os dispositivos de hardware. Aí acaba se tornando um problema esses dispositivos de hardware.
Então, trabalhar com isso acaba se tornando complexo. Então, tem problemas de privacidade também. Por exemplo, tem uma técnica que chama SJX, uma técnica específica da Intel, que o objetivo dela é prover privacidade aqui para o hardware também. E temos também essa outra aqui, que é uma das principais, tá? Que é a privacidade com software. O software, ele é o que é mais integrado aqui dentro, né? Porque ele acaba incluindo todas essas partes, todas essas camadas do software, né? Então ele acaba incluindo isso. Só para entender um pouquinho do gráfico. Outra coisa em relação à privacidade. 14 milhões de dados foram expostos, né, entre 2015 e 2019. E tá, a gente está falando de 14 milhões 2015 e 2019. Mas se a gente for ver em 2020, com a pandemia e com o pessoal indo para casa, usando VPN, ou até mesmo não usando VPN, o número de dados expostos nesse ano vai acabar sendo um pouco maior do que comparado com os outros anos, devido a todos esses problemas. É só consultar na mídia. Hoje em dia a gente já viu um monte de casos. Tem o caso do TSE, tem o caso de um monte de órgão governamental e não governamental que vem sofrendo de ataques. Essa daqui, que esse mesmo autor aqui, o Seth et al. 2020, ele indica que 29,9% que é a chance dos usuários terem seus dados expostos na internet. Tudo vai depender da situação, pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Aqui são alguns exemplos de ataques que vem acontecendo aí, de vazamentos de dados. Vazamentos de dados em Singapura expõe 14 mil pessoas com HIV. Então vamos pensar aí em questão de reputação da organização, questão das pessoas mesmo que estão envolvidas com esses dados, né? É bem complicado você vazar esse tipo de informação, que a gente chama de informação sensível, de dado sensível. Outra que tem aqui, após negar ataque, TSE tem bancos de dados expostos por hacker em dia da eleição. Tá? Esse daqui foi um ataque recente, né? Tá aqui, ó, 15 de novembro de 2020. E teve um outro faz pouco tempo também. Tá? Então são problemas. Por que eu falo de privacidade também? Que o ataque ele pode inferir depois da privacidade, porque dentro disso eu vou ter dados dos usuários envolvidos. E acaba, no final, indo contra as políticas de privacidade da empresa e vazando dados de usuários, ou até mesmo as senhas deles. Aqui é o que as empresas, nos últimos anos, têm perdido em milhões de dólares aqui, tá? E também a quantidade de vazamentos. Vamos lá para a principal delas, o Facebook. Tá? Vamos lá lembrar do escândalo da Cambridge Analytics, tá? E outros escândalos aí envolvendo vazamentos do Facebook. Tá? Em torno aqui, ó, é um valor muito alto do Facebook. Yahoo também, Google é outra que vem sofrendo com isso. Então são diversas empresas, Uber, que mais? Target. Tá? Então tem um monte de dados que vem sofrendo, um monte de empresas que vem sofrendo com vazamento de dados. E essas preocupações, esses vazamentos de dados, eles acabam gerando processos judiciais. Esse daqui é um exemplo de alguns processos judiciais contra o Google. Olha o total aqui de milhões de dólares, 170 milhões de dólares. Tá? Foi a FCT, que é uma comissão, tá, na Europa, que acaba tratando desse ponto aqui, que é uma autoridade. E esses aqui foram dados relacionados ao Google e YouTube também. Tá? Que aí, ó, o total que o Google teve que pagar aqui. A autoridade francesa também, mesma coisa, processou o Google, foi analisar tudo também em 2019, 57 bilhões eles tiveram que pagar. Já o mesmo consórcio aqui, ó, em 2012, só o Google aqui, o Google teve que pagar 22 milhões. E o Estado também, que isso daqui foi nos Estados Unidos, em 2013, 7 milhões, e a autoridade italiana também fizeram eles pagar 1,4 milhão de dólares também. Tá? Então são problemas, é um grande problema para as empresas a questão dos vazamentos de dados. Como eu disse, os ataques, não só ataques à privacidade, mas ataques no geral, eles inferem em violações da privacidade. Por exemplo, aqui, ó, privacidade e segurança dos sistemas estão totalmente relacionados. Porque se eu não estabelecer uma política de segurança boa, eu vou acabar invalidando a privacidade dos meus usuários dentro da minha organização. Então, por exemplo, ó, os próprios ransomware, né, que acabam criptografando os dados
mas no final eles causam vazamentos. Por exemplo, o atacante criptografa os dados, tem acesso a todos os dados, mas no final não é pago o valor monetário. Às vezes eles só deixam criptografados, não fazem nada com os dados, mas às vezes eles criptografam, descriptografam e vazam os dados, como foi o caso ali do TSE. Tá? Então acaba acontecendo isso. Esse outro ataque aqui é um ataque clássico relacionado com a privacidade mesmo dos usuários, que é um ataque de reidentificação. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor desse, que eu até venho estudando esse ataque aqui, tá? Que é um ataque. Esse ataque e o probabilístico são dois ataques principais aqui que a gente tem em privacidade de dados. Depois a gente pode ter keyloggers, golpes de engenharia social, furto de identidade. Aqui eu vou colocar um pouquinho o mapa de ataques para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Abriu aqui, ó. É um mapa de ataques em tempo real que vem acontecendo. Aí eu tenho malwares, eu tenho ataques de phishing, exploit, que vão explorar as vulnerabilidades. Vamos olhar do Brasil aqui. Do Brasil, ó, os banking trojans têm 1,8%. Já os botnets, que os botnets eles são até mesmo utilizados para fazer ataque de DDoS, de negação de serviço, os dispositivos de internet das coisas vêm sendo usados para esse fim também, tá? Para fazer botnet. Então o dispositivo acaba auxiliando a inferir um ataque de negação de serviço. Então é um problema aqui. Quem tiver curiosidade depois pode dar uma explorada aqui, ó. threadmap.checkpoint.com. Mas está nos slides também. Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar um pouco do ataque de reidentificação em si, que eu falei para vocês, tá? Que é um ataque clássico contra a privacidade. Imagina aqui que vocês têm duas bases de dados, uma base de visitantes do hospital e uma base de registros de votos. Dentro dessas bases, eu posso ter alguns identificadores, como o caso do gênero, zip code, e esse outro identificador aqui lá dos Estados Unidos que acabam utilizando em ambas as bases. Por exemplo, eu tenho uma base dessa que é disponibilizada de forma pública, tá? E a outra privada. Com o ataque de reidentificação, a ideia é com os atributos que é chamado de quase identificadores, que são atributos que são reidentificáveis, que ele tem numa base também tem na outra, eu consigo fazer essa inferência, tá? Por um ataque de reidentificação que eu faço. Ou às vezes eu posso até mesmo fazer a inferência utilizando a probabilidade de eu conseguir atingir esse atributo. Tá? Então, acaba acontecendo isso, tá? Que é o ataque de reidentificação e o probabilístico. Mas, afinal, estou falando aqui de privacidade, mas o que é a privacidade? É um termo complexo, a gente pode envolver até filosofia no meio disso, tá? Mas aqui, ó, segundo o dicionário dício da internet, aí, ó, qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém particular, que não se deve invadir a privacidade de alguém. Ou seja, é o direito que eu tenho ali de manter a minha integridade privada, ali, minha integridade de ficar sozinho, de que ninguém acesse meus dados. Depois eu tenho também dado pessoal. O dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Porque eu posso também, desse dado pessoal, identificar ele de forma direta ou de forma indireta. Então eu posso essas duas formas. O ataque de reidentificação, ele não está numa base lá. Até mesmo esse ataque de reidentificação, eu posso disponibilizar essa base pública de forma que ela seja pseudo-privada. Eu coloco um pseudônimo lá para indicar os usuários. Tá? Mas de qualquer forma, ela é identificável de forma indireta, talvez até mesmo por um ataque de reidentificação. Depois eu tenho dado pessoal sensível, que aí tem uma classificação específica, tá? Todas essas classificações de dado pessoal e dado pessoal sensível, eu tirei lá da LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que aí pode ser o dado de origem racial, étnica, de convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, e por aí vai. Até mesmo o dado genético ou biométrico. Sim, dado genético. Tá? O dado genético ele pode ser um problema, tá? Porque imagina só, uma farmacêutica grande tem acesso aos seus dados, vai lá, faz análise dos seus genes, descobre que você tem uma doença X e vai precisar tomar remédio por um grande tempo. Então ela vai lá e cobra um preço especial no remédio que você vai tomar. Tá? Então por isso que o dado genético acaba sendo um dado pessoal sensível. Quem que vem trabalhando com privacidade? Esses aqui são alguns pesquisadores que vêm trabalhando com privacidade. A primeira delas aqui, ó, a Cynthia Dillworth. A Cynthia Dillworth,
ela é uma pesquisadora de privacidade lá da Microsoft. Ela criou um conceito, uma técnica de privacidade que é muito utilizada hoje em dia, surgiu lá em 2014, que é a privacidade diferencial, do inglês Differential Privacy. Então ela criou o conceito, ela e o Aaron Root, que é da Universidade da Pensilvânia. Então esses dois aqui tem um livro e também tem um artigo deles, que é The Privacy Book, que é o livro no caso, que discute todo como que foi construída a Differential Privacy, todo o fundamental matemático dela. Tá, é bem legal a leitura. E depois tem essa outra pesquisadora aqui, da UC Berkeley, tá? A Dan Song. A Dan Song, ela tem uma startup que trabalha com privacidade. O objetivo da startup é oferecer técnicas, oferecer metodologias e ferramentas para prover a privacidade dos usuários, tá? Que contratam essa startup. E ela também trabalha com pesquisa envolvendo essa área, contact tracing e diversas outras, até mesmo a privacidade diferencial. Ela acaba utilizando. Quais universidades, empresas vêm trabalhando aí com a privacidade diferencial? Uber, porque a gente viu lá, né, o caso do vazamento de dados do Uber. A Microsoft também, a Duke University vem trabalhando, tem um pesquisador muito bom também na Duke University que trabalha com isso. A UCLA trabalha com differential privacy também, com privacidade no geral. A Universidade de Harvard tem um grupo forte lá que trabalha só com privacidade diferencial, então é bacana também vocês darem uma olhada no grupo. O próprio Google também trabalha com isso, porque o Google trabalha com machine learning e a privacidade acaba sendo aplicável em machine learning também. E quem está entrando no jogo aí também é a Apple, tá? Entrando nesse jogo. Vou falar um pouquinho para vocês agora da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a LGPD. A LGPD é uma lei que surgiu faz pouco tempo, tá? A ideia dela, ela foi aprovada em 2018, só entrou em vigência agora em 2020 e com sanções somente em 2021, tá? Mas as sanções já estão contando, tá bom? Estão ficando lá na agendinha. Mas a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, não vai aplicar ainda, porque ainda não pode. Tá? O que a LGPD acaba afetando? Afetando alguns serviços online, como redes sociais, hospitais, escolas, hotéis, órgãos públicos e mais um monte de serviço online. Tá? Imagina tudo que você usa aí que faz o tratamento dos seus dados. Tá? Só abrindo parênteses aqui, quando eu falo de tratamento de dados, é qualquer operação que a organização aplica aos seus dados, seja processamento, seja armazenamento, seja transferência, seja comunicação desses dados. Então, tudo isso acaba sendo classificado como tratamento de dados. Então, o objetivo aqui da LGPD é assegurar o tratamento adequado dos dados do indivíduo, para que a organização não seja abusiva em relacionado a esses dados. E também ela realmente reconhece aqui os direitos que o titular dos dados tem. Titular dos dados, você foi lá e disponibilizou seu dado para uma organização. Você é o titular dos dados, então você tem direito sobre aqueles dados. E a LGPD também aplica medidas restritivas para o tratamento inadequado dos dados. Alguns princípios aqui da LGPD. O primeiro deles, finalidade, que é o tratamento tem que ter um único objetivo específico, ou seja, uma única finalidade. Adequação. O tratamento ele tem que ser adequado para aquela única finalidade também. Necessidade. Só para vocês verem, esses 3 pontos aí são um ligado ao outro. Finalidade, que tem que ser o único objetivo, o tratamento tem que ser adequado para aquela finalidade. E a necessidade, que realmente, quando for fazer o tratamento dos dados, você precisa disponibilizar todos os seus dados. Por exemplo, o Serasa, ela vai lá e disponibiliza todo o conjunto de dados seu, com CPF, com um monte de informação. Aí, para o cara fazer o processamento sei lá, de alguma coisa específica lá, para fazer, por exemplo, IBGE, de estatística dos números de usuários, do número de pessoas do sexo masculino no Paraná. Tá? Eu preciso contar só isso específico, mas eu preciso passar todos os dados para o pessoal. O Serasa vai lá e passa todos os dados, com CPF, com um monte de coisa. É realmente necessário todos esses dados? Não. Então, realmente tem que ser feito um tratamento aqui, uma análise para ver se realmente é necessário. O livre acesso. O acesso às informações do tratamento. O titular dos dados, ele tem direito a acessar esse tratamento, tá? Então ele pode fazer esse acesso. A qualidade dos dados. As informações sobre os titulares devem ser verdadeiras.
Ou seja, até mesmo o campus que tem lá, por exemplo, algum pedido judicial. O pessoal foi lá e atualizou seus dados no banco de dados e esqueceu de atualizar lá que você não tem nenhuma pendência judicial ou colocou de forma incorreta, que você tem pendência judicial. Isso pode causar problemas depois, tá? Então, por isso que tem que ser prezado a qualidade dos dados. Segurança. Segurança é aplicar medidas protetivas aos sistemas que tratam esses dados. Criptografia é uma delas, tá? Até mesmo técnicas de privacidade. Então, é necessário inserir isso nos dados. Transparência, a transparência de informações deve ser clara e precisa também. Então, deve ser algo objetivo que para o titular, dos dados realmente entenda o que ele está vendo ali. Não discriminação, evitar que a resposta ao tratamento seja ilícita ou abusiva. Isso daqui pode acontecer com algoritmos que utilizam isso, né? Você pode treinar o algoritmo de alguma forma, tá? Que ele classifica só um conjunto X de pessoas ali. E entra uma pessoa diferente, o algoritmo não entende e acaba classificando errado. Então isso pode ser um problema. Então o pessoal está estudando também técnicas para tratar isso, porque a inteligência artificial está aí, né? Prevenção, adotar medidas para reduzir os riscos de danos. Aqui a gente fala lá do processo de auditoria, né? Todos aqueles métodos aplicando a AIT, o COBIT e algumas metodologias que assegurem a organização no tratamento dos dados. E a responsabilização também, que a empresa apresente boa fé na hora do tratamento dos dados e tenha uma equipe adequada e engajada para esse tratamento. Quais são os agentes envolvidos nesse tratamento de dados? Eu tenho o titular dos dados, que ele realmente compartilha os seus dados, fornece as informações ali para a empresa. E aqui eu vou ter o controlador. Ele fornece as informações ali para o controlador toma as decisões do tratamento e envia lá para o operador que vai fazer esse tratamento dos dados. E aqui no meio do caminho eu tenho a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela vai verificar com o controlador aqui se está tudo sendo feito correto. E também vai verificar se não houve vazamentos e vai aplicar as medidas restritivas. Tá? E eu tenho esse carinha aqui, ó, que é o conselheiro, ou sendo mais formal, né, o DPO, que é o cara que vai cuidar aqui do tratamento. Ele vai fornecer informações para o controlador, para as empresas que vão fazer o tratamento mesmo, sabe? Ele vai fornecer ali uma consultoria e também para o titular. Tá? Ele acaba fazendo esse papel de intermédio ali, vai ser o consultor dentro da empresa. Os direitos que o titular tem para o tratamento de dados: confirmação do tratamento, acesso aos dados mantidos pelo controlador, correção, se tiver dados incompletos, que é aquele caso lá, esqueceu de atualizar o status, o titular viu, falou, por favor, atualize o status, então você pode pedir para atualizar o status. Eliminação, remoção ou anonimização dos dados, então você pode também, tá, pedir a remoção e a eliminação dos dados. E tem também uma questão aí da remoção total ou retirada do link seu em páginas indexadas como o Google, tá? Mas isso daqui a LGPD acaba não tratando de forma direta, tá? E é uma discussão que o pessoal tá aí, tá? Dado indexado, realmente, o que vai fazer com esses dados? Até na outra lei de proteção de dados europeia, eles estão discutindo isso daí. Portabilidade dos dados e revocação do consentimento, tá? Que aí você pode pedir, eu não quero mais que esses dados sejam tratados. Então, a empresa realmente tem que parar com isso. Outras leis para fornecer privacidade que vêm sendo aplicadas no mundo. Eu tenho a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é da União Europeia, surgiu primeiro do que a LGPD. Até algumas leis, alguns pontos da LGPD são inspirados na própria GDPR. Eu tenho a IPA aqui, a Health Insurance Portability and Accountability Act, que é a lei voltada à saúde, que é uma lei já um pouco mais antiga, que é de 96, só que a LGPD acaba influenciando em algumas coisas que ela não trata, tá? Então tem alguns pontos aí, tem um journal, que até tem uma discussão sobre isso, que é o Journal Ethics in Informatics, alguma coisa assim. Ele tem um paper lá que ele acaba discutindo essa lei aqui e os problemas que ela tem relacionados com privacidade ainda.
e tem a COPPA, que é a Children's Online Privacy Protection Act, que acaba sendo uma lei para a proteção de crianças na internet. O YouTube mesmo sofreu algumas sanções devido a essa lei, tá? Porque as crianças acabam acessando bastante o YouTube e o YouTube sofreu alguns problemas devido a essa lei aqui. E agora eles estão tentando seguir o máximo ela. E vamos lá para as técnicas para prover privacidade. Vamos conhecer algumas delas. Primeira delas, a criptografia baseada em atributos, ou CBA. Tem controle de acesso baseados em atributos também, então tem algumas variações dela que acabam melhorando em alguns pontos. As vantagens que eu tenho dessa técnica aqui, para quem tiver curiosidade, é o artigo do Bittencourt, é um artigo que inicia nesse ponto aí da criptografia baseada em atributos, estava explicando ela a fundo. Com a criptografia baseada em atributos, é possível definir várias chaves para cifrar os atributos. Ou seja, eu posso definir um conjunto de acesso baseado em diversos atributos. Cada atributo pode ser um controle de acesso diferente. Então, eu consigo definir isso em nível de atributo. E tem algumas técnicas aí, algumas implementações que vêm utilizando curvas elípticas criptográficas. Até deixei esse link aqui na apresentação, tá? Vou até mostrar para vocês. Que é um simulador para quem tiver curiosidade aí da criptografia baseada em atributos. Tá aqui ele coloca a mensagem, coloca os atributos, e você também consegue definir a política de acesso aqui. Tá? Então ele acaba retornando e retorna a string criptografada. Aí você vai ter toda a sua chave lá para fazer o acesso. Tá? Quem quiser testar depois ela, brincar um pouco. Tem uns slides aqui também do cara que desenvolveu dois artigos dele. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo no YouTube também. Um exemplo aqui é esse trabalho, que ele aborda a criptografia baseada em atributos em nuvem. A política de acesso acaba sendo muito parecida com uma árvore. Por exemplo, o hospital, o City Hospital, ele e o paciente pode acessar determinado atributo. Tá? O doutor, que é cardiologista, pode acessar outro atributo. Então, na hora que ele for fazer a busca aqui, eu vou ter uma autoridade certificadora que vai fornecer as chaves dele ali, tá? Que essa autoridade vai verificar. Ele vai enviar as chaves, ela vai verificar se está correta a chave e vai fornecer o acesso para ela. Então ele acaba fazendo isso. E tem o proprietário ali dos dados que vai fornecer os dados que vão ser criptografados para a nuvem. Então acaba aqui, ó, cada atributo dentro da criptografia baseada em atributos acaba sendo criptografado, tá? De uma forma diferente. Aí vamos lá para os problemas ou para as desvantagens. Pode ocorrer a perda das chaves. Tá? Então, isso pode causar até um problema, vai ter que gerar as chaves novamente. Tá? Então, acaba sendo um probleminha. Por que um probleminha? Devido à alta latência para descriptografar ou até mesmo para criptografar. Tudo vai depender do número de chaves. E também, dependendo do número de políticas que você tiver, pode ficar muito grande isso. Até mesmo que essa daqui é a criptografia baseada em atributos clássicos. Mas tem outras variações dela, que até acabam sendo um pouco mais leves, tá? Ou até mesmo um pouco mais interessantes para determinado tipo de aplicação. Mas mesmo a criptografia baseada em atributos, sendo um pouco mais elevado o custo dela, ela acaba sendo, às vezes, mais vantajosa do que outras técnicas. Outra delas, a criptografia homomórfica. A criptografia homomórfica ela surge da ideia assim, ó, os modelos convencionais de criptografia, eles acabam não tratando a privacidade. Então, a criptografia homomórfica, ela vai lá e acrescenta um algoritmo de avaliação. Esse algoritmo aqui vai ser a chave para a criptografia homomórfica. E com ela, terceiros podem fazer operações complexas com os dados criptografados. Por exemplo, aqui, eu tenho meu dado no texto puro, que é o 10 ali, e o 15. Eu fui lá e apliquei a seguinte regrinha criptográfica aqui. 10 vezes x e 10 vezes y. Deu o meu resultado. Tá? Imagine que está criptografado aqui. Aqui eu apliquei a regra, beleza, deu o meu resultado. Aqui eu também apliquei no dado criptografado, deu um resultado semelhante, só acabou mudando a unidade aqui, a escala dele acabou mudando, tá? E descriptografei também vai ficar a mesma coisa, tá? Então a criptografia baseada em atributos eu consigo fazer operações complexas com o dado criptografado.
Só uma questão. Esse daqui é um exemplo muito simples, tá? Só para tentar ser direto aqui como que funciona, mas a questão da chave, da regrinha criptográfica é um pouco mais complexa. Ela pode ser aplicada em operações lógicas. Um exemplo de aplicação aqui é o contact tracing, que começou a ser muito utilizado por questão do distanciamento social. Então, pessoas deveriam utilizar de um aplicativo que calculava o distanciamento social com as coordenadas geográficas sintéticas, ou seja, eu vou lá e aplico o algoritmo em uma coordenada geográfica X e em outra Y, tá? Com a mesma regrinha ali dela, tá? Então, fui lá e apliquei. Aí, por exemplo, a localização dos dois deu lá na África, mas eles estão aqui no continente americano, tá? No Brasil. Então, deu lá na África a localização deles. Então, eu não consigo saber qual que é a coordenada real dele, mas eu ainda tenho a mesma unidade para saber qual que é a distância que eles estão. Então, eu consigo fazer isso com a criptografia baseada em atributos. Tem alguns papers que vêm discutindo o contact tracing com a criptografia baseada em atributos. Ou, desculpa, criptografia homomórfica. Outro aqui, esse daqui é muito específico para machine learning, que é chamado federated learning. Esse modelo aqui é um modelo de machine learning colaborativo, criado pelo Google. Ou seja, o usuário final lá que vai ter seu modelo, vai treinar o modelo, ele não precisa ter o acesso final dos dados do usuário. Ou seja, eu não preciso passar uma base inteira para aquele cara que vai treinar o modelo. Então, eu não preciso fazer isso com o Federated Learning. O desenvolvedor, ele gera seu modelo para o treinamento e faz o compartilhamento. Os demais usuários vão lá e treinam esse modelo com a base que eles têm localmente, tá? E no final, são agregados os resultados que eu obtive do meu modelo. Tá? São os modelinhos treinados lá, são agregados no final e é utilizado pelo usuário ali, tá? Pelo desenvolvedor. Então, ó, tenho meu celular ali, eu gerei o modelo, faço o compartilhamento desse modelo, faço o compartilhamento desse modelo aqui. Esse modelo é treinado no meu celular, tá? Meu smartphone ele treinando o modelo. Deu o resultado aqui, vou lá e envio para fazer a agregação. E diversos outros celulares são enviados. É enviado para a nuvem esse modelo, tá? E depois, no final aqui, o usuário final ele acaba usando o modelo. Tá? Ou eu até envio para o retreinamento. O próprio TensorFlow, ele tem um código que mostra como que faz isso. Você pode usar o TensorFlow para fazer esse treinamento. O treinamento federado. Aqui eu peguei um pedacinho de código para vocês entenderem como que funciona aqui. Então vamos entender aqui primeiro. Primeiro eu carrego a base de dados no TensorFlow, tá? Normal. E eu acabo criando esse client data, porque dentro dessa função eu vou ter que chamar ela várias vezes e compartilhar vários modelos de dados aqui. Tá? Então o usuário vai acabar utilizando de várias bases dessas. Então eu criei essa função para isso, para carregar os dados. Depois eu vou gerar um modelo FN ali. TFF, Learn from Compile, fiz com o Keras ali, gerei o modelinho. Até a base de dados é Mnition, uma base de imagens ali criada, um modelo simples. Criei o modelo. Depois, eu vou fazer a simulação com os clientes. Para fazer isso, ó, eu vou usar o TFF learn.buildFederator, averaging process, que aí ele vai fazer um processo de média aqui para juntar. E eu passo o modelo FN, que é o nosso modelo criado ali, tá? E eu faço um range ali, deixa eu sair isso daqui, e eu faço ali vários valores com os usuários que eu tenho, tá? Com dados de treinamento desses usuários. Tá? Acabo rodando no modelo ali. Quem tiver curiosidade, é só acessar lá no site do Google, TensorFlow, Federated Learning, vocês vão achar a explicação, vão achar como que implementa código, exemplo, com base de dados. É bem interessante. Outro modelo aqui, o canonimato. O canonimato é um modelo de privacidade sintático. O canonimato ele acaba utilizando da string, tá? Dessa string para poder fazer a anonimização dos dados. Que aí é o modelo de anonimização. E o objetivo dele aqui, ó, é ocultar quase identificadores a partir de dois métodos, de dois algoritmos, o da generalização e o da supressão. Que aqui uma das motivações do canonimato foi o ir contra ataques de ligação que estão dentro lá de ataques de reidentificação.
Só para entender um pouquinho dos dois modelos dos dois algoritmos que ele usa. Primeiro, o algoritmo de generalização, tá? Esse daqui é um algoritmo bem simples de generalização, onde eu divido em classes. Tá? Lembra lá de estatística? Que você vai gerar o histograma, você quer descobrir quantas classes tem, você pode aplicar aquela regra de Sturge lá para descobrir o número de classes e fazer lá o histograma. Então você pode usar até a mesma lógica aqui, mas só que aqui ele utilizou em forma de árvore. Então, ó, temos aqui esse seguinte vetor, com idades 23, 25, 27 e 29. Nesse vetor, eu vou generalizar de 20 até 24, a idade 23. Agora, a idade 25, 27 e 29, eu vou generalizar entre 25 e 29. E depois, esses grupos aqui, eu vou generalizar mais uma vez. De 20 a 29 está envolvido tudo isso daqui. Tá? Isso que acaba sendo a generalização. A supressão acaba sendo esconder o algoritmo, esconder a string ali a partir de um outro símbolo, como o asterisco, por exemplo. Eu tenho esse step aqui, ó. Eu fui lá e escondi a string com base nisso daqui. Aqui é uma tabela para vocês verem. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, é que tem diversos modelos de supressão também. Eu posso utilizar a supressão total. Que aí eu aplico na string toda. Então, CPF não tem aqui, ó. Apliquei o asterisco no CPF. Motorista, também. Geralmente, nome usa supressão total. Tá? Que eu vou lá e aplico no nome inteiro do cara. Placa, apliquei no nome inteiro. Tá? Então, tá aqui, ó. E esse outro aqui foi a generalização. Que a generalização, ele colocou aqui, ó, data de nascimento do mês 3 de 1977. Aqui também, ó, data da infração do mês 1 de 2013. Então, acaba sendo mais genérico. Tá? Poderia generalizar mais ainda. Tá? E chegamos lá no modelo que eu citei no início para vocês, que é a privacidade diferencial. Esse modelo aqui é um modelo que eu venho trabalhando no mestrado, como eu já disse para vocês. É um modelo bem interessante. Só que ele ainda tem, porque por ser um modelo que surgiu lá em 2014, que vem sendo estudado, tá, ele ainda está bem inicial em alguns pontos. Então ele acaba sendo também um modelo de anonimização, que ele utiliza da perturbação dos dados, ou seja, eu insiro ruído nos dados para fazer essa anonimização, e infelizmente ele só retorna valores agregados. Como assim, valores agregados? Tenho a coluna da minha base de dados total lá, com idade. Quando eu for fazer a consulta, eu retorno somente a média, somente a mediana, ou até mesmo o histograma. Tá? Então, só são dados agregados. Tá bom que ele trabalha. Esse daqui é um dos livros que tem lá que foi proposto, The Algorithm Foundations of Differential Privacy, por Hot and the Work. Tá? Clicando aqui depois nos slides, vocês têm acesso ao livro, tá bom? Então, vamos entender aqui todo o fundamental matemático, tá? Não é tão difícil, tá bom? De entender. Então, aqui a gente tem a probabilidade de um mecanismo de privacidade que acaba sendo uma distribuição aleatória, tá? Aplicado a D, que pertence a uma saída S, que é menor ou igual ao exponencial de epsilon, que epsilon acaba sendo o nível de ruído. Tá? Isso daqui, ó, D, eu estou indicando o dado original. Vezes a probabilidade de um outro mecanismo M, aplicado aqui, no D', que é o dado ruidoso, no caso, que também pertence a uma saída S. Dentro dessa técnica, eu tenho esse fator aqui, delta. Só que muitas vezes a gente zera esse fator delta para utilizar só essa outra parte aqui. Tudo vai depender do contexto que a gente vai utilizar para utilizar o delta ou não. Eu tenho um exponencial de epsilon, que epsilon ele indica o nível de ruído. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Até só o epsilon aqui, ó, é um estudo que vem sendo feito, tá? Para descobrir o nível de qual é o nível de ruído mais adequado. Se eu colocar o epsilon muito grande, ele vai colocar muito ruído nos dados. Ele vai colocar pouco ruído nos dados. Se eu colocar o epsilon muito pequeno, ele vai colocar muito ruído nos dados. Então, a privacidade diferencial ela tem esse algoritmo aqui também, o algoritmo de sensibilidade. O algoritmo de sensibilidade, ele utiliza desse delta F aqui. A delta F significa sensibilidade. Que a sensibilidade é praticamente uma distância, o máximo das distâncias, quando eu aplico uma consulta na base D, menos uma consulta na base dele, ou seja, uma base ruidosa, uma outra base ali que eu vou tentar fazer inferência. Lembra lá da privacidade, da ataque de reidentificação, onde eu tenho uma base original e uma outra base que eu vou tentar fazer inferência?
Então a ideia da differential privacy também é ir contra isso daqui, e até mesmo contra ataques probabilísticos, porque eu acabo usando uma variável aleatória para gerar ruído. Aqui, ou seja, são bases vizinhas, eu calculo a distância entre essas bases vizinhas. Toda essa consulta sendo feita de forma agregada. Para a geração do ruído, eu gero ruído. As duas formas principais, está até lá no artigo de Work do Hot, ele está aplicando a distribuição laplaciana e a distribuição exponencial, que são as duas classes, são bem parecidas as duas distribuições. Mas eu já vi trabalhos também aplicando outras, como a normal, por exemplo. No final, a fórmula da privacidade diferencial vai ficar isso daqui, ó. Q', que é o dado com ruído, vai ser igual a Q, que é o dado original, mais o LAP aqui, que é a aplicação da distribuição laplaciana, que é um gerador de números aleatórios aqui. Que aqui dentro eu passo como fator o delta F pelo epsilon. Tá? Vamos entender aqui como que funciona essa distribuição para a geração do número aleatório. Depois que eu mostrar a distribuição, vou mostrar o código para vocês também, né? Ficar só em teoria, vou mostrar o código também. Então, vamos lá. A laplaciana de x, que x é o número que eu vou gerar, que eu passei ali, tá? Que é o nosso desvio, pelo beta. Que é 1 sobre 2 beta vezes o epsilon menos a norma do x menos b. Tá? Só considerando aqui também, aqui deveria ter um mi, que é a média. Mas no caso, a média, nós consideramos a média zero. Tá? Então, só uma semente aqui para gerar o valor. E o B acaba sendo a variância da distribuição, tá? Que aqui acaba sendo ΔF pelo E. Que no final vai gerar uma distribuição parecida com essa daqui. Mas vamos lá ver o código. Vou conectar aqui. Para implementar aqui a privacidade diferencial, vocês vão ver que a forma parece complexa e tal, mas no final acaba sendo bem simples. Eu utilizei o Python para fazer isso, tá? Utilizando o Colab do Google. Quem tiver interesse depois para ver o código, para tentar rodar ele, eu deixei ali nos slides também. Então vamos lá, vou importar as bibliotecas aqui. Carrego uma base de dados, eu peguei uma base de dados de diabetes, tá? Vamos considerar lá no extremo de dado sensível. E dessa base de dados aqui, ó, eu vou pegar uma única coluna. Lembra que eu falei que o problema dele aqui é só com dado agregado? Então eu vou pegar uma única coluna aqui e fazer a consulta nessa coluna. É só uma questão aqui, provavelmente essa coluna aqui ela já está normalizada ou padronizada, por isso que está com esses números estranhos de idades aqui. Tá? Mas eu consigo utilizar no final a mesma coisa, porque eu realmente não achei uma base que tinha tudo isso. Para ser mais simples também. Plotei aqui como que fica a distribuição das idades, tá bom? Baseado em histograma aqui, como que fica essa distribuição. Aqui eu criei um algoritmo de consulta, fiz a consulta aqui utilizando a média, uma consulta bem simples, vou lá, pego a coluna e calculo a média dela e retorno. Aqui eu calculei a sensibilidade. Lembra aquela distância que eu falei para vocês, que eu tenho a distância de uma base original pela base ruidosa? Então eu acabo fazendo por uma base vizinha, quer dizer, a sensibilidade indica mais ou menos isso daqui, ó. Se eu retiro um elemento da base de uma base X, que é análoga à base original, qual que vai ser a distância entre as duas? Quanto elas vão estar perto ainda? Tá? O quanto elas são sensíveis a algum ataque? Então a sensibilidade acaba indicando isso. Tá bom? Eu fiz aqui a fórmula, tá? Que eu vou intercalando entre 100 vezes essa mudança de retirada de um único valor da base e calculo essa máxima distância, que é a sensibilidade. Aqui, para aplicar a privacidade, o NumPy acaba salvando a gente aqui, que eu não preciso implementar a distribuição. Vou lá e uso numpy.random, já tem a distribuição laplaciana, então eu vou lá, passo média zero para essa distribuição e passo a variância sendo a sensibilidade pelo epsilon. E aqui eu pego um único valor, porque eu poderia gerar ainda em valores ali, que vai ser somado a uma consulta pelo dado original que vai gerar o nosso dado com ruído. Tá? E aqui, ó, só para mostrar como que fica quando eu gero uma distribuição com 1000 valores, tá? Esse daqui não está aplicado ainda na fórmula, é só um gerador de números aleatórios. A distribuição normal fica dessa forma aqui, e a distribuição exponencial fica dessa forma. Mas vamos lá para aplicar a privacidade. Tenho a minha base original,
Tá? Fui lá e coletei, só para ver aqui, ó, quando dá a média da base original, dá -3 alguma coisa, lembrando que é um valor também padronizado, acaba não expressando um valor real. Aplico a sensibilidade, calculo a sensibilidade da base, e aqui eu calculei várias vezes, porque eu vou gerar o gráfico para vocês, mas aqui também, aqui foi uma única vez, ó. Apliquei a privacidade, passo a coluna, passo o epsilon que eu vou querer utilizar e passo a sensibilidade que foi calculada já. O epsilon aqui geralmente é um valor pequeno, 0.01, 0001, tá? Às vezes pode estar entre 0 e 1. Eu já vi estudos que calcularam que tentaram fazer uma variação maior, entre 0 e 10, tá? Mas não chegaram em consenso ainda qual que é o melhor valor. Tá? Então tem estudos ainda para definir o nível de ruído. Apliquei aqui, ó. Ó quanto deu a média anonimizada. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Ah, consegui. Ó, tá, por ser o gerador de números aleatórios, quanto que deu nosso valor original? -3 alguma coisa. Olha ele anonimizado, o 00.1. Cada hora gera um valor diferente, ó. Ah, então isso acaba sendo a distribuição. E eu apliquei essa privacidade aqui 1000 vezes, tá? Gerou 1000 valores diferentes. Olha como fica esses valores gerados, ó. O que parece isso daqui? Parece uma distribuição laplaciana, porque a gente utilizou um gerador de números aleatórios laplaciano. Tá? Então é desse jeito que a gente gera o ruído na privacidade diferencial para anonimizar os dados. Vamos voltar aqui. Agora, a privacidade e inteligência artificial. Aqui o objetivo é mostrar algumas aplicações que tem de inteligência artificial. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, definindo que a gente tem inteligência artificial, que qualquer técnica que tem o objetivo de imitar a capacidade humana. Então o campo geral ali tem sistemas baseados em conhecimento, sistemas baseados em caso, e tem também a machine learning. Já a machine learning acaba trabalhando com métodos estatísticos e até mesmo métodos de otimização, como o SVM, que no final também é aprendizado estatístico, para fazer para aprender também a partir disso, tá? Não aprender, né? Tentar imitar aquele comportamento. E Deep Learning. O Deep Learning ele acaba focando em redes neurais, tá? Com múltiplas camadas. Bom para reconhecer símbolos, para reconhecer imagens, então está sendo bem utilizado nos últimos anos. Tá? Para entender aqui as diferenças de aprendizado. A gente tem aprendizado supervisionado, onde eu tenho um conjunto de labels já especificado na minha base, e a partir daquele conjunto de labels, o algoritmo vai aprender, né, vai tentar imitar aquele comportamento para fazer a classificação. Tá bom? Ou classificar aquele label, mas também nesse aprendizado supervisionado eu posso fazer regressão, ou seja, por exemplo, uma regressão linear, uma regressão logística e traçar a regressão ali para tentar se aproximar. Um valor interessante. E a classificação, por exemplo, eu tenho o Naive Bayes ou um KNN, que, por exemplo, KNN é um algoritmo de distância que tenta se aproximar ali a partir dos labels que foram mostrados por aí. Já eu tenho o aprendizado não supervisionado, que eu passo uma base geral, ele tenta reconhecer padrões daquela base. E, por exemplo, o algoritmo de agrupamento faz isso. O K-means, que é uma variação do KNN, ele acaba fazendo isso. Aí o DBSCAN, que é um outro algoritmo. Tá? Então, só para entender aí as diferenças de aprendizado, nesse ponto a gente acaba entrando na questão de adversarial machine learning, que são modelos adversários de aprendizado de máquina que acabam auxiliando a proteger, seja os próprios modelos de machine learning ou proteger algum ponto utilizando machine learning, tá? Ou eu posso utilizar machine learning para proteger um sistema, ou eu posso proteger um algoritmo de machine learning de algum ataque. Eu posso atacar algoritmos de machine learning? Claro que eu posso atacar. Ela tem diversas formas para fazer isso. Esse termo aqui, ó, Adversarial Machine Learning, surgiu em 2011, com um artigo também com o mesmo nome, tá? De Huang et al. 2011. Então tem lá na CM, na base deles, ó, deixei o link aqui, é bem legal quem tiver curiosidade. É uma área que projeta algoritmos de aprendizado para que eles sejam resistentes a ataques mais sofisticados. Mas também pode apresentar alguns problemas de privacidade, tá? Então ele acaba focando nessa parte de privacidade. Um ataque, ele obtém, por exemplo, um ataque aqui, ele pode obter informação de um modelo que no final pode comprometer o usuário associado. Por exemplo, eu posso inserir um dado com ruído proposital dentro da base para que esse modelo classifique de forma incorreta depois.
Tá? Ou eu tenho um modelo já treinado e eu posso tentar quebrar esse modelo black box. Então são diversas técnicas aí. O estudo de caso dessa questão aqui de ataques de reidentificação, ataques contra modelos de adversarial machine learning, é esse daqui, ó, que é o Netflix Prize, que a gente chama lá que foi um prêmio que a Netflix deu para o pessoal que conseguisse reconhecer padrões dentro das bases deles. Tá? Então foram lá, disponibilizaram uma base pública de usuários que fizeram rating lá nos filmes deles, fizeram avaliações nos filmes deles. E com essa avaliação, a ideia era inferir lá, tentar reconhecer algum padrão. Só que o pessoal foi lá, esse artigo aqui acaba fazendo isso, foi lá e pegou essa base do Netflix e já tinha pseudônimo dos usuários, estavam lá anonimizados, vamos dizer. Com base nela, com base na base do IMDb também, que é uma base de filmes que tinha o nome de alguns usuários que tinham também praticamente a mesma opinião sobre aquele filme, e fizeram algumas avaliações. Por exemplo, com 8 avaliações possíveis, conseguiram identificar 99% dos registros. Tá? Então eles conseguiram fazer essa ligação da base do IMDb com a base do Netflix. Só procurar no Google lá o Netflix Prize, vocês vão ver toda essa história aí. Tem esse artigo aqui que conta também como que eles fizeram isso, é bem legal. Um ponto para resolver esse problema aqui é a privacidade diferencial. Tá? Auxilia nesse ponto. Outro aqui estudo de caso é o FACS. O FACS ele é o Protect Privacy Against Unauthorized Deep Learning Models. É contra modelos de Deep Learning não autorizados. Como assim um modelo não autorizado? Por exemplo, modelo de reconhecimento de padrão. Você está passando em algum lugar, o modelo está lá reconhecendo sua face, mas isso vai contra a privacidade. Tá, tem até uma discussão na LGPD sobre câmeras. Tá, qual ponto que eu devo utilizar lá para o reconhecimento? Tá bom? Então, tem um ponto na LGPD sobre isso. Cadê? A ideia desse artigo aqui, ele aplica pequenas mudanças nos níveis dos pixels lá, para poder confundir depois o modelo que está tentando fazer o reconhecimento de padrões. A imagem, ela recebe uma camuflagem, que a ideia dessa camuflagem é impossibilitar a classificação correta, que é a imagem que eu retirei do artigo. Então eu tenho a imagem original aqui, eu passo para o modelo, para o FACS, esse modelinho aqui que eles criam, que é que eles definem o extrator de características. Tá? E nesse extrator, ele vai inserir uma capa nos dados e disponibiliza esses dados na web. Com esses dados disponibilizados na web, o pessoal vai lá e vai fazer o crawler dos dados, vamos lá coletar os dados e inserir para o treinamento. Só que nesse treinamento, eu vou ter esses dados aqui, ó, com essa capa. Tá? Ele vai lá e treina o modelo com essa capa. Na hora que o modelo for tentar reconhecer face, ele vai classificar com a label errada. Ele vai acabar classificando com a label errada. Esse trabalho aqui, ele foi setado no Usenix, que é um congresso muito legal de segurança, e também na DEF CON. Na DEF CON está voltado mais para o lado empresarial, mas tem um monte de coisa que eles fazem a junção ali com a academia. Tá? Então acaba sendo bem legal. Tem até o vídeo da DEF CON, pessoal discutindo sobre esse artigo. Tá? Quem tiver curiosidade, bem legal. Coloca DEF CON lá no YouTube que vocês vão achar. Alguns desafios que temos lá com o Adversarial Machine Learning. O primeiro deles, criar a imunidade a perturbações. Ou seja, modelos robustos que sejam contra a modificação com ruído. Por um lado, como eu disse ali, ó, você pode inserir o ruído para que não seja invalidada a privacidade sua. Mas, por outro lado, você pode inserir o ruído, por exemplo, em um carro autônomo para que ele reconheça placas de forma incorreta e cause algum acidente. Por exemplo, para manchar a reputação da empresa que criou aquele carro autônomo. Ou até mesmo para fazer um ataque de alguma coisa. Tá? Então, você pode. A ideia é criar modelos robustos que sejam contra esses ruídos. Diversos adversários. Então, geralmente o pessoal calcula uma pequena quantidade de trabalhos, calcula vários adversários, múltiplos adversários contra o modelo. Então, deve-se considerar também esse ponto. Abordagens adversárias aleatórias. Essa abordagem adversária aleatória, eu acabo entrando naquela questão da escolha do Epson. O quanto de ruído eu devo inserir para que seja adequado para o meu dado? Então, é um estudo que tem que fazer aqui. Análise forense dos modelos de machine learning. Muitas vezes, seja um modelo de machine learning atacado, esse modelo ele pode ser um modelo black box. Então, atacou, ninguém tenta lá fazer nada, até modelo black box acaba sendo difícil. Ou até mesmo um modelo convencional, por exemplo, um modelo que é mais aberto, uma árvore de decisão.
e eles não analisam após o ataque o que aconteceu com aquele modelo. Então a ideia é criar metodologias, ferramentas para fazer essas análises aqui. Vamos lá para outro ponto, a privacidade e internet das coisas, privacidade em IoT. Só para entender um pouquinho aqui a evolução do IoT, da internet das coisas. Então temos aqui a rede, né? O computador conectou com o outro por rede. Lá vamos pensar na ARPANET, fez essa conexão. A ARPANET já acaba conectando na internet também. E depois a gente já tem o www com Berners-Lee, conecta os hosts ali na internet. Depois surgem também não só hosts, mas também dispositivos móveis aqui, ó, os smartphones, os celulares. Depois eu tenho as pessoas também interagindo mais com esse mundo aqui na internet. E agora eu tenho uma interação muito mais direta, que não é só as pessoas interagindo, não é só os dispositivos móveis interagindo, mas também é a minha casa interagindo com a internet. Eu tenho uma TV lá, uma Smart TV, eu tenho minha geladeira que é inteligente, eu tenho minha cafeteira que é inteligente, eu tenho um carro autônomo, eu tenho um carro que se conecta diretamente com uma internet. Por exemplo, eu tenho vanetes, redes veiculares, que trabalham com essa área aqui. Até a questão da cafeteira, um ponto a citar interessante aqui, teve um ataque, foi um ataque mais de teste, sabe, que o pessoal fez. Eles colocaram um ransomware dentro da cafeteira, um malware, desculpa, dentro da cafeteira, que o objetivo desse malware era minerar Monero. Monero é uma criptomoeda. Que essa criptomoeda, a ideia dela é que ela não seja rastreável. Então colocaram para minerar criptomoedas aqui. Então, um problema que a gente pode ver aqui também com esses monte de dispositivos conectados é ser utilizados para botnet, por exemplo. Eu posso tomar lá um videogame, né, um PlayStation 4, um Xbox One, um Xbox Series S, Series X, e tomar esses dispositivos para fazer esse tipo de ataque. Então, problemas que a gente tem aí. Tem problemas envolvendo o hardware, tá, o hardware físico ali, tá, desse dispositivo, tem um problema com a rede também, que já é problema antigo, o middleware, o sistema operacional, às vezes tem algum bug no próprio sistema operacional, e o principal deles aqui, em aplicações, tá? Na própria aplicação, no próprio usuário final que está utilizando, que não sabe utilizar até mesmo aquele dispositivo. Então, a conscientização também é algo importante. O que precisa ainda ser resolvido aqui com privacidade em IoT? Necessita de técnicas criptográficas que sejam adequadas para dispositivos IoT, ou seja, que sejam úteis para dispositivos com recursos limitados. Às vezes a técnica acaba sendo muito pesada para aquele tipo de dispositivo, sabe? Muito custosa para aquele tipo de dispositivo. Tá? Então, é algo a se estudar aqui. Fornecer um identificador único para comunicação anônima. Então, fazer esse gerenciamento melhor desse identificador ali, para identificar meu dispositivo, até mesmo para confundir alguém que for atacar meu dispositivo, não saber a localização física dele. Criar algumas políticas melhores, específicas para a infraestrutura de IoT. E também focar na integridade e confiabilidade nos canais de comunicação desses dispositivos. Aqui eu vou citar alguns projetos que a gente veio trabalhando lá na USP, foram mais TCCs, tá? do pessoal lá de engenharia de computação da USP de São Carlos. O primeiro deles aqui, a gente criou uma heurística para determinar o epsilon, tá? Para determinar o epsilon. Lembra aquela questão que eu falei da differential privacy, que eu tenho que determinar o número de ruído? Então, basicamente assim, ó, a gente tem uma base de dados sensíveis, antes de enviar esse dado, eu tenho o processo de anonimização dela. Dentro do processo de anonimização, está aqui uma heurística que determina o epsilon dinamicamente. Então, a gente criou um algoritmo para fazer a escolha desse epsilon, tá? baseado no histórico dele, ou seja, em dados antigos que ele conseguiu reconhecer. Então, a gente fez isso para fazer esse reconhecimento. Com o epsilon, ele vai lá e passa o epsilon para o mecanismo de privacidade diferencial. Nesse caso aqui, utilizamos o mecanismo de privacidade diferencial pronto, que tem o mecanismo, por exemplo, da IBM, tem o mecanismo da própria Microsoft, que é Smart Noise, que chama o mecanismo da Microsoft. Para quem tiver curiosidade também, deixa eu mostrar aqui, para acessar um mecanismo de privacidade, tem esse link aqui, ó, que é um mecanismo que a gente criou, tá? Na linguagem Go, que aí ele aplica a privacidade diferencial em dados numéricos e dados categóricos. Se eu não me engano, ele aplica com histograma e com
a média, tá? Bom, quem quiser contribuir também com o projeto e tal, pode ficar à vontade. Tá lá no GitHub público. E esse mecanismo aqui, a ideia dele foi unirmos isso daqui com o blockchain. Ou seja, depois no final ali, o dado anonimizado, enviamos para uma rede blockchain. Porque lembra que eu citei que tem um problema da privacidade da identidade do usuário que está envolvido na transação, e depois os usuários fazem a consulta no blockchain lá desse dado anonimizado, que é o trabalho do Luciano da Silva. Foi do ano passado. Outro trabalho aqui é uma heurística que criamos, uma heurística não, uma linguagem para consulta privada em internet das coisas. Ou seja, essa linguagem aqui, ó, muito parecida com SQL, criamos a linguagem, uma consulta para média e para mediana, na tabela 1 ali, ó, do atributo idade. Então ele vai lá, envia essa string de consulta para um API gRPC, para um RPC público, no método remoto do open source. Ele vai lá e conecta com a nuvem. Na nuvem, o que tem associado com a nuvem e com o dispositivo mais baixo ali, eu tenho a fog, ou a computação em névoa, e também tem o conceito de computação em borda aqui, que acabamos utilizando. Dentro disso, eu tenho um tradutor e tenho um mecanismo de privacidade, tudo isso ligado aqui. Para a construção do tradutor, a gente definiu uma linguagem de domínio específico, e essa linguagem nós construímos com o Antler, que é uma ferramenta que tem para construção de linguagens. Você pode gerar do Antler, utilizar o Antler em Go e gerar para Go, gerar para outras linguagens. Tá? Aqui nós geramos para Python. Tá? E o próprio Antler tem uma linguagem específica dele para gerar tudo isso. Então eu consigo gerar os símbolos, os tokens aqui nele. E aqui ele vai lá e conecta com os sensores. Então, toda essa carga aqui de aplicar o mecanismo de privacidade fica na FOG, que, ou seja, para ser mais rápido aqui também, para que não fique direto no dispositivo. No final, nossa FOG acaba sendo um Raspberry Pi, que vai lá, envia para a nuvem e o usuário final recebe. Esse outro aqui é bem parecido, tá? O mesmo esquema, só que temos uma API REST. Aqui, utilizamos até do mecanismo lá que eu criei em Go, que o nosso grupo criou em Go. Passa pelo blockchain, isso, que eu vou enviar para o blockchain essa consulta. Dentro do contrato do blockchain que criamos, tem o Antler lá também. Aí vai ter o tradutor e o mecanismo de privacidade. Tá? E o mecanismo de privacidade ali. Aí ele retorna esse valor e o usuário final insere, que é o do Luiz Pegurin, esse daqui. Esse trabalho eles vão apresentar agora o TCC dele sobre isso. E para quem quiser aí algumas dicas de sites, podcasts para vocês acessarem, para saber mais sobre o assunto, deixo aqui, ó, Segurança Legal. Segurança Legal fala sobre um monte de coisa envolvendo segurança, privacidade, tá? Dadocracia é mais focado em dados mesmo, mas tem alguns aspectos de segurança. A página e o canal do YouTube, ó, tá aqui. Só clicar aqui que vocês conseguem acessar o link nos três aqui. A mente binária, o cara desse canal aqui direto, ele fala sobre ataques que aconteceram, ele até mostra alguns exploits de ataque, como que aconteceu. Tem a DEFCON também, que eu citei para vocês, que é lá no YouTube, tem todos os vídeos da DEFCON, até desse ano foi tudo remoto, acabou tendo todos os vídeos lá no YouTube. E a Usenix, aqui eu deixei o link dos artigos, só digitar lá no Usenix, desse site, digitar privacidade lá, vocês vão encontrar um monte de coisa, tá? E agradeço mais uma vez o convite, tá, pessoal? Muito obrigado. Erickson, muito obrigado, viu, pela sua participação. Nada. Eu vou ler uma das perguntas, inclusive, Uhum, que é do Gustavo Bassaco. Ele certo? perguntou como manter a privacidade, a integridade na privacidade de compra de bitcoins. Você consegue Cara, responder isso pra gente? olha, isso é muito difícil, tá? Assim, uma moeda que tenta utilizar isso daí, que ela utiliza de uma técnica que a gente chama de Zero Knowledge Proof, prova de conhecimento zero, ou seja, eu passo o ativo para uma pessoa, eu confirmo para ela que eu tenho aquele ativo, só que eu não mostro o ativo real. Tá? Então é uma técnica que o pessoal utiliza em criptomoedas para manter a integridade e a privacidade junto. Tá? Mas só que, ó, como eu disse, é um negócio muito difícil. Eu consigo reduzir, sei lá, uns 5% ali, mas é algo muito difícil. Se você quiser até pesquisar, tem uma moeda que chama Monero, tá? Que o objetivo da moeda é ser privada. Tem até o white paper dela. Tá? Só que tem alguns pontos lá que são meio divergentes.
Tá bom? Por isso que eu disse que é muito difícil.